Então vamos lá, gente, vamos retomando devagarzinho, vamos falar do direito de reunião, que está no inciso 16, tá? Artigo 5º, inciso 16. Esse artigo, esse inciso, ele fala para a gente, todos podem reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, olha só, a gente já viu aqui, reunião a local público aberto, beleza, pacífica, beleza, né? Eu não posso fazer uma reunião lá com fins violentos, né? Não vou fazer uma reunião aqui para organizar uma milícia, não posso fazer isso. Aviso prévio, sim. Mas autorização prévia? Não. E aí, a maioria das bancas coloca que é necessária uma autorização prévia. Então imagina assim, ó, nós queremos fazer uma reunião de estudo, por exemplo, na Praça João F. Né? E aí a gente vai com um grupo grande aqui, vamos imaginar que a gente junte 60 pessoas. É um local público aberto? Sim. É uma reunião de estudo, é pacífico? Sim. Eu devo avisar previamente, por quê? Não é possível que haja uma outra reunião marcada para o mesmo dia para um outro grupo, né? E aí pode gerar uma série de problemas, tanto de ordem de trânsito, quanto de segurança, né? Quanto de instalações. Então, é necessário o aviso prévio. Porém, a autorização não é necessária. Não é necessária a autorização. Tudo bem? E o examinador ele pode perguntar para a gente, ele pode informar que é necessária a autorização e a autorização não é necessária. Tranquilos? Bem suave dessa forma, né? Vamos colocar essa observação no nosso caderno. Normalmente, gente, rapidinho antes de colocar a observação, essa questão, ele traz, que é uma questão muito simples, mas ele traz num exemplo prático, ele fala, fulano, pertencente a uma determinada evangélica, uma determinada concepção evangélica, cristã, vai fazer uma reunião num determinado dia em que haverá uma outra igreja de tal coisa. Nesse caso, é preciso uma autorização prévia, aviso prévio? Não é preciso. Precisa aviso prévio, autorização não. Tá? E aí, ele traz aí inúmeros problemas a partir disso. Tranquilo? Então vamos colocar lá no nosso caderno. Coloca assim, o direito de reunião. Consagrado pela Constituição permite a reunião pacífica em locais públicos. Vírgula, para fins pacíficos. Ponto. Nesse sentido, ponto. Nesse sentido, fins pacíficos. Ponto. Nesse sentido, não é necessária autorização dos órgãos públicos. Vírgula. Mas exige-se o aviso prévio às autoridades
competente. Tudo bem? Então agora a gente vai falar do direito de associação. Reparem, gente, que a gente está trazendo aqui uma série de direitos que são consagrados na Constituição. A gente está falando de liberdade de locomoção, está falando de direito de reunião, inviolabilidade do domicílio, que é a casa, está falando do direito de associação. A Constituição fala para a gente que é livre a associação desde que para fins lícitos, fins legais, né? Vedada a de caráter paramilitar. Então, se alguém vai se associar para formar uma milícia, essa é vedada, essa é proibida. Por quê? Porque ela tem um caráter paramilitar. O que é paramilitar? Parece militar, mas não é militar, né? São caracteres fora, né? Do âmbito da lei. Tá? Então, qualquer associação de caráter paramilitar, ela é proibida, ela é vedada. Mas a associação para fins legais, para fins lícitos, ela é permitida, né? E as associações, elas não precisam passar por uma autorização estatal. Não precisa haver autorização do Estado para se associar. Tudo bem? Então, vamos colocar uma observação aí no inciso 17. Ótimo. Como regra, a associação é livre. Vírgula. Para fins lícitos. Vírgula. Sendo proibida aquelas de caráter paramilitar. Legal? E aí o 25, ele traz para a gente uma figura que está no direito constitucional, mas também tem previsão lá no direito administrativo. Se chama requisição administrativa. Requisição administrativa. Vocês vão ver quando eu trouxer o exemplo. Olha só, a gente aqui já deve ter visto filme policial, né? Americano, espanhol, e o cara está lá na perseguição, né? E aí o criminoso entra no carro, entra na moto, vai embora, e aí o policial, pô, eu vou conseguir chegar se eu continuar perto. Aí ele pega o distintivo dele, vem o cara com o carro e fala, preciso do seu carro. Já viram isso? Polícia, preciso do seu carro. Aquilo acontece, tá, gente? Aquilo é real, né? E aí o cara pede o carro do cara, o cara é obrigado a dar sim ou não? Sim. Sim. É obrigado a fornecer. Você pega o carro dele e vai em perseguição, né? E atrás do criminoso que está fugindo. Beleza. É isso que esse inciso traz para a gente. É permitido essa requisição administrativa. Só que, se houver um dano no veículo, vai haver indenização ulterior. A palavra que está sendo usada aqui é ulterior. Ulterior é posterior. Então, olha só. O policial pegou o carro do indivíduo, né, para fazer uma perseguição. Chegou na frente, bateu no carro do indivíduo. Cabe indenização? Cabe. Ele não pode ficar em prejuízo em prol da sociedade, não é? A gente já viu aqui que o direito administrativo traz uma forma de indenização para isso. Como é que é? Quem responde? O Estado, né? E o Estado entra com uma ação regressiva contra o agente público. A responsabilidade do Estado é objetiva, e a do servidor subjetiva. Vai ter que fazer uma análise de dolo ou culpa, não é isso? Então, beleza.
Então, nesse caso aqui, o Estado indenizaria o dono do veículo, que tem o veículo danificado. Tá legal? Agora, Vara, eu sempre vi isso para falar de bens móveis. Sempre esse exemplo que você está trazendo é o exemplo que vem na cabeça, carro, né? E é possível a requisição administrativa de bem imóvel? Não. É pergunta difícil, né? É pergunta difícil. Já caiu isso em prova. É possível. É possível a requisição administrativa do bem imóvel. Vou trazer um caso que teve há muitos anos aqui no estado do Rio de Janeiro. Tinha um traficante na Rocinha chamado Bem TV. Não sei se você ouviu falar nisso. É um traficante vultoso da época. Você deve ter uns 15 anos, nada da época de vocês não. Pô, você já estava aliviando aqui, ó. Já me entreguei. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Aí o que acontece? Esse traficante, ele estava na Rocinha. E a Polícia Civil fez uma operação lá, e essa operação envolveu inteligência. Precisou ficar de campanha no tempo, precisou ficar fazendo observação, uma ação controlada. Você viu isso, ação controlada? Ouviu falar? Ação controlada. E para isso, precisou de um imóvel que estava vazio na época. E esse imóvel pertencia a uma pessoa. Foi feita uma requisição administrativa desse imóvel para fim dessa operação. Então, assim, sempre que vocês lembrarem disso na prova, vão lembrar desse exemplo que eu estou dando, entendeu? A requisição administrativa ela vale para bens móveis e para bens imóveis, sempre cabendo indenização posterior, caso haja dano. Mas é sempre só no caso de particular? Eu também pensei, por exemplo, No bem público. Isso. Aí é uma outra figura administrativa, se chama ocupação temporária. Assim, saindo aqui do nosso coisa, mas pode sim também. Mas aí é uma outra figura que não é essa aqui. Tá? Mas pode sim. Perfeito. Tranquilo, gente? Olha só como é que o inciso diz pra gente. No caso de, e aí é um detalhe importante, iminente perigo público. Iminente. O que é iminente, gente? Iminente é aquele que está na iminência de acontecer. Tá no calor de acontecer. Tá legal? Não é um futuro perigo público, não um perigo público distante. Eu vou precisar dessa casa aqui porque pode ser que aconteça aquilo lá. Não. Está na iminência de acontecer. Ok? Está muito perto de acontecer, está muito próximo de acontecer. Então, essa expressão é importante. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior caso haja dano. Tranquilos? Então, vamos colocar no nosso caderno. Coloquem requisição administrativa. Coloquem assim. É uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Ponto. Ocorrerá em casos de iminente perigo público. Ponto. Em caso de dano pode gerar a indenização posterior
ao proprietário. Ponto. Serve para bens móveis e imóveis. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí a gente vai aqui para o 33. 33 fala assim, direito à informação. Olha só, gente, lembra quando a gente trabalhou a administração pública aqui? A gente falou o seguinte, quem são os destinatários dos serviços públicos, da prestação do serviço público pela administração? Somos nós? Nós somos destinatários, não é? Nós, população, temos o direito e o dever de controlar as ações públicas? Sim, né? Direito e dever de controlar as ações públicas. Mas para que esse controle possa existir, é necessária a publicidade dos atos administrativos, lembra? É necessária a publicidade. Então nós temos direito à informação, e aí assim diz esse dispositivo, tanto de assuntos de interesse particular, como de interesse coletivo geral. Ok? Eu não tenho interesse em saber da vida do Flávio administrativamente com a administração, mas o interesse coletivo geral eu tenho direito a buscar, né? Assuntos de interesse coletivo geral. E assim também assuntos de meu interesse particular. Tranquilos? Mas vocês acham que são todas essas informações que podem ser dadas pela administração pública? Ou tem informações que a administração pública se sente legitimamente no direito de não dar? Não tem informações? Informações sensíveis que possam atrapalhar a segurança da sociedade e do Estado? Então esse dispositivo ele traz para a gente. Todos terão direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, ou seja, exceto aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então não são todas informações que o Estado prestará para nós. Hoje ainda a gente vai ver que quando você busca administrativamente uma informação a teu respeito, e você tem negado aquela informação, você tem um remédio jurídico que te permite buscar a informação quando ela é negada, né? A gente vai falar também de outros remédios jurídicos, mas para esse caso aqui, como regra, a gente vai ver que tem exceções, a gente tem o habeas data, né? Então, busquei junto à administração uma informação minha e a administração não me deu essa informação. Ou quero retificar uma informação minha que está incorreta no banco de dados públicos e não consigo. Não consegui administrativamente, entro com um remédio constitucional chamado habeas data. O que são os remédios constitucionais? A gente não tem os direitos? Direito à liberdade de locomoção, direito à informação, né? O direito à propriedade, o direito à intimidade. E se esse direito for violado, o que eu faço? Vou sentar e vou chorar? Ou vou usar um remédio que possa me suportar, que possa me ajudar? Vou usar um remédio que possa me ajudar, não é isso? E os remédios constitucionais, a gente vai trabalhar hoje, um deles é a verdade, que busca tutelar, proteger o direito do cidadão, o direito do indivíduo de requerer e ter informações suas constantes dos bancos públicos. Tudo bem? Então, o habeas data é a busca de informações, é a tutela quando o Estado não te dá as informações de uma forma voluntária, de uma forma rápida. Tranquilos? Vamos botar no nosso caderno essas informações. Lógico, gente, que para cada direito violado tem um remédio diferente, né? Então, por exemplo, estou andando ali na rua, não cometi nenhum ilícito penal, não cometi nenhum crime, né, nenhum delito, e a minha liberdade de locomoção é cerceada, ela é restringida. Eu vou entrar com um remédio constitucional cabível, que é o habeas corpus, né? Ou então eu passei no concurso público e nomearam o cara que estava atrás de mim, depois de mim, na minha frente. Eu tinha um direito líquido e certo a ser nomeado antes dele. Esse meu direito líquido e certo foi violado. Ele não é amparado por habeas corpus nem habeas data, porque habeas corpus é locomoção e habeas data é informação.
que eu faço? Mandado de segurança. Então, para cada direito violado, nós vamos ter um remédio constitucional respectivo cabível. Tudo bem? E quando a gente fala de informações, a gente vai falar de habeas data. Como regra, a gente vai ver uma exceção mais à frente, tá? Então, vamos colocar no nosso caderno. O direito à busca de informações de interesse particular ou coletivo e geral é garantido na Constituição. Ponto. Como regra, viu? Quando este direito não for atendido, será protegido, por meio de habeas data. Será protegido por meio de habeas data. Ponto. É importante ressaltar que haverá informações que não poderão ser repassadas. Que não poderão ser repassadas. Por serem fundamentais à segurança da sociedade e do Estado. Bom, tranquilo? Não. Tem um negócio que eu confundi meio do habeas data, da oportunidade de segurança, é que um é gratuito, o outro tem que ser advogado. Isso, eu vou falar disso aqui com mais calma, tá? Mas do habeas data é gratuito, tá? Na própria Constituição já vem, cada um eu vou falando seu nome, o habeas data é gratuito, mas é isso mesmo, tá? O habeas data precisa de advogado. O habeas corpus não precisa de advogado. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito é isso. O cara fala para mim, habeas corpus, faz um pedaço de papel, aí você mesmo faz e manda, porque como o direito de locomoção é um direito muito importante e não pode ser violado, então não se exige muitos critérios para que seja cumprido um habeas corpus. Eu vou falar do habeas corpus mais tarde para a gente não bolar, tá? Mas o habeas data é gratuito também. Aí tu pode botar, habeas data, pode botar aí, gente, habeas data é gratuito, tá? Que aí a gente vai
vai botar essas distinções aí. É isso aí. E o examinador conta com isso. Ele coloca, são gratuitos, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança. Errado. O habeas corpus é gratuito, o habeas data é gratuito, mas o mandado de segurança não é gratuito. Tá? E a ação popular, a gente vai ver mais à frente. A ação popular é gratuita desde que não haja má-fé. A ação popular começa gratuita, mas se ficar comprovada a má-fé, o cara é obrigado a pagar. Daí eu vou falar mais. Tá? Obrigada. Nada. Isso aí, se for dúvida, traz a dúvida aí. 35. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Esse é um inciso muito importante. O que acontece, gente? Nós, quando temos o nosso direito violado, qual é a nossa primeira tendência? Tentar resolver administrativamente, não é? Mas muitas vezes, ou a administração é quem está violando o nosso direito, ou a administração não resolve. Lembra quando a gente falou aqui de anulação de ato administrativo? Mas teve um ponto que a gente falou, né? O ato administrativo, ele pode ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, não é? E aí, a última instância, por conta do sistema que a gente vivencia no Brasil, o sistema administrativo, o nosso sistema é o sistema de unicidade de jurisdição, jurisdição única. Só quem tem direito de resolver uma questão definitivamente é o Poder Judiciário. A administração pública, ela não resolve as coisas definitivamente. Por quê? Porque eu posso anular uma decisão administrativa entrando com uma ação judicial. Então vamos imaginar o seguinte, a administração pública me multou, mandou uma multa de trânsito para mim. Eu posso judicialmente entrar com uma ação para anular a multa? Posso. E se o Poder Judiciário decretar a anulação daquela multa, a administração vai ter que seguir. Então, quem fala a última palavra? É a administração pública ou o Poder Judiciário? Então, esse direito garantido na Constituição, a inafastabilidade do controle jurisdicional, ele diz assim, população, vocês sempre, entre aspas, vocês sempre terão o direito de se socorrer do Poder Judiciário quando tiverem seus direitos violados. Tudo bem até aqui? Mas qual foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui no início da aula? Que nem todos os direitos constitucionais são absolutos, eles são relativos, né? Então vai ter alguma relativização aqui também. Sempre, a cabeça nossa do constitucional é sempre assim, não há direitos constitucionais absolutos. Então, eu posso me socorrer no judiciário? Com regra, sim, mas vai ter situação que eu não vou poder usar o judiciário. Sem antes recorrer às vias administrativas. Então, olha só. Rapaziada que gosta de futebol aqui, já ouviram falar no STJD? Ações esportivas, né? Um clube vai entrar uma punição contra um atleta, aí vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso aqui não é órgão do Poder Judiciário, não é um órgão estatal, tudo bem? STJ é um órgão do Judiciário, STJD de desportiva não é órgão estatal, isso é um órgão privado, é um órgão que só existe na justiça desportiva, que não é do Estado. Justiça desportiva não é órgão estatal, tudo bem, gente? A gente faz prova para o TRF, para o TRE, para o TJ, mas não faz prova para o STJD, tá? Isso aqui não é um órgão estatal. E a Constituição excepciona o artigo 35, inciso 35, quando ela fala que não se poderá entrar na justiça nas questões desportivas antes de você resolvê-las nos tribunais desportivos. Então, olha só, se aqui fala que eu sempre posso recorrer ao judiciário, mas a própria Constituição traz uma exceção, fala assim, ó, não, se for questão esportiva, primeiro você vai recorrer na instância desportiva, só depois você vai poder recorrer ao judiciário. Não está flexibilizando a regra? Não está trazendo uma exceção? Então, esse controle do Poder Judiciário, ele admite exceções. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos colocar no nosso caderno. Olha o que diz o 35 para a gente. A lei não excluirá. Então não vai poder vir uma lei falando que você não pode ir ao Poder Judiciário. Você sempre vai poder, salvo nas hipóteses excepcionais. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Tá? Então a gente vai colocar no nosso caderno essa observação. Coloque assim, por favor.
Aí coloca o número do princípio, né? Inafastabilidade do controle jurisdicional, artigo 5º, inciso 35. Coloca assim: este princípio informa que o indivíduo poderá se socorrer do Poder Judiciário, se socorrer do Poder Judiciário sempre que tiver o seu direito ameaçado ou lesionado. Ameaçado ou lesionado. Ponto. No entanto, a própria Constituição informa que nas competições desportivas, Informa que nas competições desportivas, será necessária a tentativa de solução administrativa, a tentativa de solução administrativa antes da solução judicial. Antes da solução judicial. A tentativa de solução administrativa antes da solução judicial. Judicial, antes da solução judicial. A tentativa de solução administrativa antes da solução judicial. Ok, gente? Tranquilos? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Bruno Henrique. Foi, esse caso agora recente, né? Foi no STJD o julgamento dele, né? Agora tem uma ação judicial, né? Primeiro julgou administrativo lá, depois. Porque não poderia ter ido direto para a justiça mesmo, né? Órgão público, antes de ter essa tentativa de solução administrativa. Se pode correr na rede de esfera ao mesmo Pode. Pergunta é boa do Rafael. Pergunta se pode correr na rede de esfera. Pode, porque o que acontece? No STJD é uma questão desportiva, né? Sobre afastamento, pagamento de multa, suspensão, né? No judiciário, eu não conheço casos bem, mas eu acredito que tem uma questão criminal envolvida aí. Cartão, né? Cartão amarelo. Cartão amarelo, forçado? Se o irmão, alguma coisa assim. Algum tipo de fraude, né? Então o que acontece? É possível, provavelmente, ele também está respondendo judicialmente por uma questão criminal. Aí a questão criminal, ele vai responder normalmente no judiciário. A questão desportiva vai para o STJD, antes de que possa ir para o judiciário, entendeu? A questão criminal vai direto para o judiciário, porque o Tribunal Desportivo não tem competência para fazer um julgamento de questão criminal. Mas beleza, é isso aí mesmo. Tribunal do Júri, né? A gente já falou isso aqui outra vez, a gente vai falar com mais detalhamento, porque lá tem uma previsão constitucional. Júri é a mesma coisa que conselho de sentença, tá? Se você divide essa expressão
tribunal do júri. E aí a Constituição fala onde vai ser necessária a atuação do júri. Você já deve ter visto aí em vários filmes, né? Normalmente passa, também passa muitas vezes naquele, na Lei e Ordem, às vezes passa, né? Chicago Pereira, né? Às vezes o cara é julgado lá pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri porque cometeu um crime doloso contra a vida, doloso contra a vida. Então o júri, ele vai julgar crime. É todo crime contra a vida ou são os dolosos? São os dolosos. São os dolosos. Os crimes dolosos contra a vida. O dolo aqui pode ser um dolo direto, né? O cara queria matar, ou o dolo eventual. Assumir o risco de matar. Tudo bem? Esses crimes dolosos contra a vida, a gente tem uma esfera de crimes aí, né, gente? A gente tem o aborto, não tem o aborto? Tem o infanticídio? Tem o feminicídio? Sim. Tem a instigação ou auxílio ao suicídio? Sim. A sogra está lá, pode se jogar e você fala, pula. Instigação ou auxílio. Depois corta essa parte, né? Ao suicídio, né? E tem também o homicídio doloso, né? O homicídio não são todos, não são os dolosos. Homicídio doloso. Então esses são os crimes dolosos contra a vida. A minha amiga Lolo me perguntou uma vez, e o latrocínio? Não foi? E o latrocínio? O que é o latrocínio, gente? É o roubo seguido de morte, né? No latrocínio, a pergunta dela foi muito boa, porque é a pergunta que fica em prova. No latrocínio, o cara não quer matar a pessoa, ele quer o patrimônio. Mas aí o cara não dá, ele mata a pessoa, né? Então a primeira situação é aquela, eu lembro que eu expliquei dessa forma. O cara chegou lá e falou assim, fulano, você não vale nada, bum, mata o cara. Homicídio doloso. Vou ser julgado pelo Tribunal do Júri. Eu queria retirar a vida da pessoa. Situação diferente. Fala, me dá o relógio. Aí o cara, não. Aí o cara tenta pegar a arma e mata o cara. Eu queria matar ele? Não, eu queria o patrimônio. Né? Mas acabei matando na consequência. Então, não há um crime doloso contra a vida. O dolo inicial não era matá-lo, era subtrair o patrimônio. Então, não será um crime de homicídio, será um crime de latrocínio. E latrocínio não será julgado pelo Tribunal do Júri, vai ser julgado pelo juiz singular, um único juiz. E aí, deixa eu colocar essa observação aqui, ó. Latrocínio não. Latrocínio não. Vocês vão observar no problema, quando vier um problema isso, qual era o dolo? O dolo do cara era matar ou o dolo do cara era roubar? O dolo era roubar, não é aquele doloso contra a vida, né? Por isso que eles sempre fazem um comentário, né, que nenhum objeto foi roubado, né? Assim, É isso aí. mataram e nenhum, percebeu que o celular estava com ele, nenhum objeto foi roubado, né? Eles fazem esse comentário, né? Essa investigação, né? E que pese que por latrocínio ficar consumado, basta a morte, ainda que nenhum patrimônio seja retirado. Ou é mesmo que não? É com o intuito de... O que vale é a morte, para o latrocínio ficar consumado. Esse caso que você está falando já teve esse julgamento, esse debate. Ora, eu pego o cara, né, vamos lá, fulano, me dá o relógio, ele não dá, pum, aí eu atiro nele. Eu não queria a vida, eu queria o patrimônio. Mas aí chegou alguém e não conseguia pegar o patrimônio e foi embora. Latrocínio consumado. O que consuma o latrocínio é a morte, ainda que o bem não tenha sido subtraído. Mas o objetivo não era pegar o bem? Então, latrocínio consumado. Tá? Mas aí não responde para os dois? Não, vai responder só por latrocínio. Só? Só por latrocínio. Porque assim, o que acontece? No direito penal,
O cara não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo ato. Não foi um ato só, ele matou. Ele não pode ser responsabilizado Mas ele não pode ser julgado pelo maior, que seria a morte? Não, porque o que acontece? O objetivo aí, em que pese que dependendo do tipo da qualificadora do homicídio, a pena do latrocínio deve ser maior, que é uma das maiores penas do Código Penal. Mas o que vai ser analisado era o dolo objetivo. Por exemplo, e isso é importante vocês falarem, tem vários crimes que eles têm o mesmo fim, mas o objetivo era diferente. Olha só, nesses exemplos, né? Eu atirei fulano, não gosto de você, bum, matei, queria matar. Homicídio doloso, tinha o objetivo de matar desde o início, meu dolo era de matar. Segunda situação, fulano me dá o relógio, não deu, pum, matei. Latrocínio, meu dolo era de roubar, né? Mas roubo seguido de morte, não teve a subtração, mas teve a consumação, porque o cara morreu. Terceira situação, eu queria só agredir o cara, só queria lesionar, mas atirei no pé dele, pegou uma gangrena, morreu. Lesão corporal seguida de morte. Os 3 resultados não foram o mesmo? Teve morte, mas são 3 tipos penais diferentes, né? Porque o dolo era outro. Como é que vai fazer a comprovação? Em juízo com as provas que tem. O cara falou que não queria matar, ele queria só acertar o pé do cara. Alguém viu ele falando, alguém viu ele falando. Né? Ele podia ter atirado do cara, mas atirou no pé. Então vai configurar uma lesão corporal seguida de morte. Então, às vezes, o mesmo resultado não quer dizer que é o mesmo crime, né? Vão ter inúmeras variantes que vão interferir nisso. Mas tranquilo? Mas aí a gente precisa saber o seguinte, se o problema é contar a história para que seja um crime doloso contra a vida e um homicídio doloso, vai ter que ser, desde o início, o cara com o objetivo de matar o cidadão. Legal? Tudo bem? Fábio, se fosse a tentativa, os crimes dolosos contra a vida virão para o júri se tentados ou consumados. Tentados ou consumados. Atirei no cara para matar, ele foi socorrido a tempo e não morreu. Respondo para o tribunal do júri? Respondo. Aqui, ó. Tentado. Tá? Tudo bem até aqui? Esse X é bom, né? Tem bastante coisa. E tem mais coisa, né? O tribunal do júri, ele traz alguns princípios dele. Plenitude da defesa. Plenitude da defesa. Então a defesa vai ter todos os meios de prova permitidos em direito. Soberania dos vereditos. O veredito do júri é soberano. Mesmo que o juiz, que seja aquele que vai presidir a audiência, ele seja contra, o que vai valer é a votação dos jurados. São 7 jurados, gente, que vão julgar esse crime doloso contra a vida. A opinião deles, o voto deles equivalerá. Sigilo das votações. Então, olha só, somos 7 jurados. Imagina se eu viro para o Flávio e falo assim, Flávio, eu acho que esse cara cometeu esse crime. Aí o Flávio vira para ela, até chegar no Rafael. Vai contaminar o entendimento, não vai? Então, as votações são sigilosas, né? Existe uma sala, a sala secreta, onde os jurados vão ficar. E eles ficam isolados. Quem vai garantir a incomunicabilidade desses jurados? O oficial de justiça, que é quem assessora o juiz, ajuda o juiz na manutenção da ordem. Então vai ter um cara lá, o oficial de justiça, que é um auxiliar da justiça, que vai estar lá atuando para ajudar o juiz na incomunicabilidade dos jurados, para que seja mantido o sigilo das votações. Tudo bem? Então olha só quanta coisa que pode vir na nossa prova, só desse inciso aí. Pode vir, por exemplo, falando que todos os crimes contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri. Certo ou errado? Só hoje? Só. Pode vir um exemplo de latrocínio, que a gente vai saber que não é. Né? Pode falar que a tentativa não será
de âmbito de julgamento do Tribunal do Júri, a tentativa também será, pode falar da plenitude da defesa, da soberania dos vereditos e do sigilo das votações. Tudo isso está no âmbito do Tribunal do Júri, também chamado de conselho de sentença. Tranquilo? Tudo que cair no tribunal tem que estar aí. Não pode cair nada que não esteja aí, porque senão a gente matou aí, você matar tudo de Tribunal do Júri nesse quadro aí. Tá? Copia aí que a gente parte para o próximo segundo. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Em caso de um júri absolver o sujeito lá, e o juiz entender que ele cometeu o crime, ele pode pedir uma formação de outro júri ou... Então, essa é uma boa coisa. O que acontece? Esse juiz, porque, por exemplo, vai ter um juiz para conduzir os trabalhos, né? É o juiz presidente. Ele não vota, ele não pode julgar, porque senão estaria ferindo o soberania dos vereditos, né? É o júri que tem força. O júri são pessoas igual a nós, pessoas do povo. Ele só vai controlar os trabalhos, a ordem dos trabalhos, esse juiz. Mas antes de chegar ao julgamento do júri, esse juiz ele vai poder tomar uma decisão chamada pronúncia ou impronúncia. Pronúncia, ele fala, não, realmente é um crime de doloso contra a vida, como se ele fizesse uma análise, né, anterior. É um crime doloso contra a vida, né, e eu pronuncio o réu. É um crime doloso contra a vida que tem que ser julgado no tribunal do júri. O júri popular que tem que julgar, eu pronuncio o réu. Pronúncia. Dessa decisão dele, individual, que não deixa, que vai mandar para o júri, cabe recurso em sentido estrito. Da mesma forma que se ele impronunciar. Existe a decisão de pronúncia que ele fala, não, realmente é um crime doloso contra a vida, eu estou analisando aqui, tem que ir para o tribunal do júri. Pronúncia. Ou impronúncia. Não é caso de tribunal do júri. O Ministério Público colocou como homicídio doloso, mas é latrocínio. Então eu impronuncio, impronúncia. Não vai ser mais julgado pelo tribunal do júri, porque não é um doloso contra a vida. É um latrocínio, vou mandar para o juiz simular. Viu a diferença? Essa decisão antes pode ser atacada por recurso em sentido estrito, é um recurso do processo penal. Posteriormente, isso daí é a pergunta do Rafa. Posteriormente, o júri fez uma decisão que era manifestamente contrária às provas dos autos, ou tem uma informação nova que não foi usada, ou uma irregularidade qualquer. Essa decisão, ela pode ser atacada por recurso, embora haja soberania dos vereditos, ela é atacada por recurso, só que vai ser julgada por um novo júri. Então nunca vai deixar de prevalecer a soberania dos vereditos, nesse caso, entendeu? Por quê? Vamos imaginar, o cara foi condenado, aí alguém falou que não, deveria ser absolvido, beleza, vai ser um novo júri que vai julgar e vai continuar tendo soberania dos vereditos. No caso do Robson, né? Que matou o filho, lembra? Ele teve vários julgamentos aqui em Aragoma com novo júri, entendeu? Porque parece que o advogado dele entrava com uma ação, um recurso, aí ele tinha que fazer novas ações aqui para ter novos júris de pessoas diferentes, sim. entendeu? E nenhuma delas ele ganhou, né? Uma delas ele provavelmente. Cabe o recurso da insatisfação com a decisão do júri, mas é um novo júri que vai julgar. E aí vai continuar sendo respeitada a soberania do veredito. Não vai poder ser assim, o júri julgou assim, então agora o recurso vai ser um juiz penal. É um novo júri que vai julgar. Mas aí isso é contínuo ou tem um limite? Não, vai ter um limite, né, até transitar em julgado, um limite. Não, senão ficar de eterno. Agora, a decisão anterior, a depender de como ela seja, ela pode indicar para um juiz e não para a pronúncia ou a impronúncia. Pronunciou, vai para o júri. Aí o juiz, em pronúncia não, aí ele vai mandar para o juiz que for. Então, foi o crime de latrocínio, né, que estava descrito irregularmente, erradamente como um homicídio doloso, e aí o homicídio doloso vai para o júri, o latrocínio não vai para o juiz comum. Aí ele impronuncia e manda para o juiz. Show? Beleza, gente? Isso aí mesmo. Então, vamos para o próximo, né? 35 a gente já foi de ralo. 39.
39, ele fala pra gente assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse é o princípio da legalidade junto com o princípio da anterioridade. Então, olha só, para ter um crime tem que ter uma lei anterior que o defina. Imagine o seguinte, eu chego aqui agora, dou um balançadão nessa mesa. Amanhã ou depois vem uma nova lei falando, dá um balançadão na mesa, é crime. Eu posso ser punido? Não. A lei tem que ser anterior, né? E a pena também. Não pode surgir uma pena nova para punir um fato passado. A pena já tem que estar descrita quando o fato for consumado, quando o fato for praticado. Tudo bem? Esse é o princípio basilar do direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Vamos colocar isso no nosso caderno e a gente vai para o almoço, tá? Coloca assim. O inciso 39, aqui, tá? Dispõe que não haverá crime sem lei anterior que o defina. Não haverá crime sem lei anterior que o defina. Vírgula. Assim como a pena do crime deverá estar previamente determinado. Determinado. Bom, tranquilo, gente? Então, olha só, a gente vai para o nosso almoço. Na volta, a gente vai trabalhar mais umas questões constitucionais assim e vamos entrar também, hoje, acabar hoje, os remédios constitucionais, tá? Então, a gente vai falar de mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular. Tá? Importantíssimo esses temas aí. Bom almoço para vocês.